Fala galera, sou Caíto Maia, fundador da Chili Beans, e eu tô aqui nesse projeto incrível chamado Pod do Varejo com a Lynx. E a gente vai gerar conversas incríveis, histórias maravilhosas que a gente vai trazer pra vocês. E é o seguinte, agora a gente tá no YouTube, galera, então siga lá, por favor, porque a promessa é que a gente tenha muito conteúdo interessante e verdadeiro pra dividir com vocês. E hoje a gente tem como convidado Maurício Bastos, eu vou dizer o que esse cara representa. Ele é o CTO, Technology Officer do Grupo Asas, fusão dos grupos Arezzo e Soma, certo? Certíssimo. Mais do que isso, uma das maiores e mais inovadoras empresas de moda no Brasil. Vamos mergulhar a fundo no que está transformando o varejo, discutir o papel dos vendedores nesse novo modelo, entender como os franqueados entram nessa jogada digital. Maurição, seja bem-vindo aí, cara. Obrigado, uma honra. Cara, eu quero te fazer uma pergunta assim. Tira a cadeira, a camisa de Asas, de Arezzo, de tudo. Você, Maurício, nós somos apaixonados pelo varejo, né? Nossa, a Lynx, a gente faz o varejo acontecer. Essa é a nossa história. E o varejo, ele nem sempre traz coisas bonitas, né? Mas você, na pessoa física, qual é o sentimento que você tem hoje que o varejo está indo? Que caminho que é uma experiência que você... Não sei se você colocar na cadeira de consumidor, antes de colocar numa cadeira de um profissional. Legal. Como é que você sente isso? Conta pra Acho mim. que eu colocaria aqui, Caíto, primeiro, um pouco da minha relação com a tecnologia e com o varejo, que eu acho legal dar uma contextualizada. Então, a primeira memória que eu tenho, né, que eu me recordo em relação ao digital, foi em 95, que meu pai me levou para fazer um treinamento que chamava Explorando a Internet. Nossa. Quando eu vi aquilo, Pai cara... visionário, hein, cara? Visionário. Pô. Além disso, cara... 95 vindo do seu pai, uma coisa... Não, veio do meu... primo seu, falando veio seu do pai. meu pai, e outra que eu sempre falo também, que geralmente o computador da casa ficava no quarto dos pais ou no escritório. Na minha casa ficava no meu quarto. Então eu comecei a mexer desde cedo e aquele momento mudou minha vida. Quando eu entendi que eu podia usar a tecnologia para me conectar com o mundo, aquilo brilhou. Posteriormente, né, reduzindo uma história longa numa história curta, dentro do varejo eu vi que a tecnologia poderia reduzir a ineficiência, gerar receita, gerar valor de marca, ela dava resultado que gerava mais investimento para investir mais em tecnologia. E aí, olhando a minha visão de como eu enxergo, acho que tem muita coisa acontecendo, né? Tá um momento meio, eu diria, caórdico, uma mistura de caos com ordem, mas sem Como dúvida... Como é que é? Caórdico. Caórdico. Até vou anotar aqui. Esse conceito, é cara, bom, hein, galera? esse conceito é muito bom. Se eu puder até trazer um pouco mais sobre ele, ele tá no livro do Dee Hock, que foi o primeiro cara foi o cara que fundou a Visa. E é uma história muito pouco conhecida, a história da Visa. E aí ele fala que o que ele tinha que construir naquela época foi um movimento caótico, que ele tinha que alinhar todos os bancos a trabalharem de maneira integrada. Então ele juntou o caos com a ordem e criou a Visa, que assim, a maior entidade, né, financeira de sucesso no mundo é a Visa. E assim, cada banco tem o seu modus operandi, tem a sua personalidade. Como é que você junta tudo? No começo era praticamente uma coisa meio impossível, né? E o cara conseguiu fazer isso, né? Exatamente. A história é muito boa. Vale dar uma lida. Na verdade, o bem... Mas voltando para a história da tecnologia, você... Ok, você tinha um computador no seu quarto. Isso. E assim, a gente... como eu vou colocar? A gente passou por uma sacudida há 5 anos atrás, 4 anos atrás, não sei. A pandemia foi tão intensa que eu já perdi um pouco da noção do tempo, se foi 5 anos atrás ou 10, 20, 30. Tá louco, né? Que foi uma sacudida no varejo, né? No questionamento, né? Você vê que formatos, hábitos mudaram. Depois desse chacoalhão. Um catalisador, um acelerador de muita coisa que já vinha acontecendo, né? Então, o comportamento do usuário, do cliente no digital já existia, mas tinha algumas barreiras, eu diria, do varejo do consumo. E naquele momento a gente viu uma explosão, né? A gente viu de um lado, né, um volume de acessos de compras digitais explodindo. Então, falando do nosso negócio, participação na companhia, naquela época Arezzo & Co, antes de Asas, 12% da receita era digital, hoje é mais de 25%. 25% atribuído, mas se eu olhar o todo, é muito mais do que isso. Então aquilo mudou, né, drasticamente ali, o comportamento de consumo, trouxe muita oportunidade, e acho que a partir daí a gente começou a quebrar alguns paradigmas que a gente tinha então dentro do varejo. Eu ainda queria insistir um pouco mais nisso na experiência, porque assim, eu queria fazer um comentário, eu queria que você refletisse sobre o comentário que eu vou fazer. Legal. Você vê grandes empresas gigantescas digitais indo para o físico, porque é uma necessidade, e não acontecendo. E você vê grandes empresas físicas absolutamente de sucesso, indo para o digital e performando bem. Legal.
Por que isso você acha que acontece? Primeiro, assim, isso que eu tô falando é uma bobagem ou uma verdade? Depois, queria saber por que você acha que acontece isso. Eu vejo que, sem dúvida, é uma verdade, né? E acho que a grande questão é que, né, com a transformação do comportamento de consumo, as empresas têm que se adaptar. Agora, o que eu diria que é um ponto central, né, e que às vezes se perde no meio do caminho, é que no centro de tudo está o cliente. Quando a gente começou a discutir sobre e-commerce, né, dentro da Arezzo & Co, quando eu montei um business case em 2013 para botar no ar o e-commerce de todas as marcas, a gente chegou à seguinte conclusão: quando a gente pensa em e-commerce para esta companhia aqui, a gente tem que pensar em omni-commerce, em conectar as pontas. Nós somos um negócio de franquia. A gente tem mais de 2.000 pontos de venda, hoje com mais de 30 marcas, 1.500 são franquias. E a gente entendia que o cliente tem que estar no centro, o resto era consequência. E o que a gente viu na prática foi que usar essa rede de ecossistema do franqueado, que conhece a sua praça, que conhece a marca, que conhece o cliente, isso foi transformacional. E a gente quebrou as barreiras. Antes tinha aquela ideia do mundo físico e mundo digital. Hoje não tem mais, né? Hoje as coisas são totalmente integradas. Totalmente. E isso se reflete para mim na visão de experiência. Agora me conta uma coisa, falando um pouco de franquia, né? Legal. Que a gente tem esse nosso parceiro Links que nos ajuda a investir, a fomentar, a acelerar, né, o franqueado. Mas eu sou 100% franquia, não tenho loja própria. A gente está com 1.350 lojas, todas as lojas são franquias. Para não dizer que não, mentira, as do Oscar Freire eram próprias e agora a gente está vendendo para as franquias, para franqueado também. Então você é 100% franquia, só dos Estados Unidos que é nossa. Quando você é dono da cadeia inteira, você implantar tecnologia, você Sim. implantar modos operantes diferentes é muito mais fácil, né? Sem dúvida. Assim, você sabe disso e eu sei disso. Como é que você... É o cara que tá falando de tecnologia, é o Sim. cara que vai atrás, é o cara que traz, muitas vezes, em ferramentas, né? A Lynx também Sim. faz isso. Ferramentas absurdas e a gente não consegue fazer isso chegar na ponta. Né? Até a Sim. brincadeira, você tá com uma Ferrari com uma roda de Fusca. Sem dúvida. Troca a roda, aprende a dirigir a Ferrari que você vai voar. Perfeito. Então eu queria saber como é que é esse desafio, num bom sentido, de você levar uma ferramenta na mão de um franqueado, o cara que tá ali, Cascavel, né? O cara tem a loja dele, o cara tem o público Legal. e tal, mas ele pode incrementar a venda dele. Como é que a gente faz? Como é que vocês fazem para chegar essa tecnologia até lá e o cara falar, opa, isso mudou o ponteiro da minha venda, vamos em frente. Legal. Então, primeiro acho que eu poderia partir aqui, Caio, falando de estratégia. E acho que a gente sempre pensou à frente, quando a gente levantou essa bandeira, né, de digitalizar o negócio de ponta a ponta, porque é uma empresa que tem mais aqui, né, de 50 anos, tem um legado grande, a gente entendeu que a gente precisava, de fato, aí conectar, né, todos os pilares dos atores desse negócio. A tecnologia, eu sempre digo que ela vai ser ali o meio, e ela é a parte menos complexa. Quando a gente fala dessa relação de digitalizar e poder integrar canal, tecnologia não é o desafio. Será? Né? Não é o desafio, não deveria ser. Tá. Não deveria ser. Porque assim, de novo, eu tô te fazendo uma pergunta que é uma dor que eu tenho. E eu vou chegar lá. Entendeu? Eu tenho essa dificuldade para chegar pro meu franqueado e falar assim, velho, olha essa ferramenta aqui, mano. E eu vou chegar lá. O que é o ponto para mim, que, né, depois de muito tempo de experimentação, eu vou falar um pouco, né, do cerne e de pilares importantes. Se eu não contratasse pessoas do vendedor, do caixa, conectados com tecnologia, ele não ia saber usar a Ferrari. Eu ia dar a Ferrari, ele não ia conseguir usar. E o terceiro ponto é gestão. A gente criou uma série de mecanismos de gestão, hoje que estão integrados no aplicativo nosso do vendedor, que a gente chama de ZZApp. E todo esse mecanismo de gestão está na mão do gerente, do franqueado e do vendedor. Então eu tenho as métricas todas, né, da loja e do digital integradas. E o cara sabe que para bater a meta dele, não é só a meta do que está no PDV, vai muito além das 4 paredes da loja. E isso foram pontos que mudaram a jornada. Mas assim, ainda assim, eu concordo com você que numa estrutura de lojas próprias é muito mais fácil. Então a gente conseguiu escalar bem o conceito das franquias. A gente teve muito sucesso, sobretudo, com grandes franquias que são flagships, que a gente usa como se fossem ali CDAs, lojas com grande abastecimento, mas é muito mais fácil no ambiente de loja própria, sem dúvida. Não, porque esse, assim, tipo, de novo, esse é um desafio que a gente tem. E assim, eu tô aqui, por acaso a gente tá batendo papo, eu tô te entrevistando, mas eu sou um cara que eu tô no dia a dia de um negócio, entendeu? Então as perguntas que eu vou te fazer, eu não sou entrevistador, eu sou empresário que toca um negócio e a gente tá no dia a dia com as mesmas dores. Você falou de uma coisa que é um assunto delicado e é o desafio. Gente, pessoas. E aí você ainda falou mais uma coisa ainda, pô, na contratação a gente indica e a gente sugere, a gente ensina que, me corrija se eu estiver errado, que a tecnologia é uma ferramenta que essa pessoa vai ter para vender mais. Sem dúvida. Né?
Como é que é feito esse processo dentro do grupo, né? Porque assim, de novo, você colocou mais um job description nesse vendedor, nesse colaborador Sem que a gente está dúvida. trazendo para dentro do jogo. Sem dúvida. Isso significa que você tem uma coisa meio de tipo, eu tenho que ter mais, né, uma curadoria na hora de empregar e tal. Como é que vocês hoje estão vendo essa coisa da pessoa, do material humano, né? Legal. Porque a gente está no varejo, a gente está no dia a dia. A gente precisa pegar, tipo, de novo, uma sandália. Não é uma sandália, é muito mais que uma sandália. Sim. Tem um encantamento com isso. Legal. Como é que você está lidando e como é que você faz essas ferramentas maravilhosas? Como é que você ensina um vendedor novo a dirigir a Ferrari? Legal, muito bom. Várias perguntas em uma aqui. Então, conectando aqui, acho que o primeiro ponto que virou, né, minha chave na minha cabeça foi quando eu vi que um outro varejista lá atrás, voltando vários anos, ele falou: esse projeto aqui não é de tecnologia, é de recursos humanos. Então, a gente entendeu que a gente precisava colocar dentro do pipeline, né, de seleção, algumas provas e algumas etapas que eu entendesse a aderência da pessoa com tecnologia. E aí, tecnologia, eu digo a básica disponível. Esse cara ali usa o WhatsApp, ele usa o Instagram, ele usa o TikTok. Qual a qualidade do que ele faz, do que ele produz? Porque outra mudança que a gente fez de chave muito grande, né, na pandemia, foi que a gente entendeu que o vendedor tinha uma mudança ali de paradigma do cara que é um vendedor passivo, que espera o fluxo chegar para tentar vender, para um cara que se tornaria um consultor digital. Então, ele vendedor ativo. Exatamente, ativo. E a gente emparelhou com tecnologia, e a tecnologia que funciona, como a gente fala, é assim, tecnologia é colar, colou. Né? Então eu coloco na mão do cara, se o cara conseguiu usar, engajou, viu o valor, ele viu, se não já era. E a gente desenvolveu então esse aplicativo. Esse é o grande lance da tecnologia. Exatamente. E é difícil. Chegar nesse nível é muito difícil. O que a gente conseguiu, né, de alguma maneira, se beneficiar em cima, foi que naquele momento, vamos voltar a 5 anos ali, pandemia, com a loja fechada, a gente tinha um desafio. Como é que eu faço a loja vender se a loja está fechada? A gente tinha algumas soluções, mas naquele momento a gente juntou todas em uma só, que a gente chamou ali de ZZ App, que é o app do vendedor. Ali eu tenho a central com toda a inteligência de tudo que o vendedor precisa para vender. Então, desde uma visão ali de cliente, ele tem o perfil do Caíto. Então, eu coloco o teu CPF, celular, eu sei o que você compra, qual produto, material, cor, loja de preferência, qual o seu cluster, se é um VIP, um cliente em potencial, tem algum bônus. Ticket médio, poder aquisitivo. Tudo aparece lá dentro integrado. A gente trabalhou muito tempo para juntar esses dados todos, de todos os pontos de contato. Então, vem do PDV do Links, vem plataforma de e-commerce, está tudo integrado numa visão única, que a gente chama que é o Golden Record, uma visão única de cliente. E ali o vendedor consegue, então, ativar esse cliente. Com isso, como é que engaja o cara, né, que você perguntou, com essa Ferrari? A gente começou a mostrar os casos de sucesso. A gente aprendeu bastante também com o Magalu. A Luísa foi nossa conselheira, Luísa Trajano. Então a gente aprendeu muito do movimento de digitalização do Magalu, que talvez foi um dos maiores ali, assim, em massa, em escala no varejo. E a gente trouxe isso. Lá eles tinham um movimento que era abrace o novo. E eles mostravam assim, até o vendedor de mais idade pegando o celular e fechando venda. Então quando você começa a mostrar alguns casos, mas olha galera, o Caíto, esse cara aqui vendia 20, 50 mil reais por mês. O cara está usando tecnologia, ampliou o vendedor, o ticket está maior, ele vende mais peças para atendimento, converte mais, está ganhando mais comissão, aí você entra no que mexe no bolso do cara. Claro. E aí o engajamento muda. Nossa, perfeito, perfeito. Agora, a Links, nesse momento, é uma ferramenta que tanto para mim, quanto para você, ela é absolutamente essencial, né? Porque a gente está no ponto de venda. Eu queria fazer uma reflexão do lado de cá, eu queria que você comentasse um pouco do lado daí, assim. Eu tenho hoje, a Chili Beans hoje, a Chili Beans, a gente tem 14 milhões de clientes cadastrados. E assim, a gente tem uma boiadinha, porque na hora que você vai comprar um óculos, a garantia é online, ela não é física. E aí eu capturo os seus dados. Legal. Desses 14 milhões, 13 milhões e meio são Chili Lovers. O que é um Chili Lovers? É um cara que compra mais de 3 óculos por ano. Isso é uma base de dados que esse exercício de fomento dessa base representa quase 25% da nossa venda. Perfeito. Porque é um gancho exatamente do que você falou. Tipo, eu ligo não para oferecer um produto. Eu chego para você e falo assim, pô, Maurício, eu sei que você gosta de óculos redondo e você há 6 meses atrás comprou um óculos redondo e a gente está com uma coleção de óculos redondo na loja. Dá uma passada aqui, quer dizer... Entendeu? Não é que eu vou te oferecer uma coisa que não tem nada a ver com isso. É isso que a gente acredita e é o sucesso do que está acontecendo. Como é que vocês... Eu queria entender como é que é a base de vocês, de cliente, porque assim... vamos lá, me corrija se eu estiver errado também. Uma mulher, quando ela vai comprar uma sandália, eu acho que ela deposita mais... Ela doa mais tempo do que quando ela vai comprar um óculos. Sem dúvida. Ela senta, ela experimenta, ela... Né, eu tenho mais tempo. E a mulher, ela doa um tempo para comprar um sapato. Né? É um negócio... Como é que vocês lidam com essa...
Que é assim, o maior tesouro que a gente tem hoje é o Sim. nosso cliente que está na nossa loja, né? Tudo bem, a gente abre cliente novo, mas assim, quanto mais a gente puder seduzir essa pessoa e saber dessa pessoa, não sendo invasiva com as pessoas, mas sendo educado, Sim, a gente vai ganhar essa pessoa, essa mulher. sem dúvida. Como é que vocês lidam? Só pra você entender, eu tenho 8 segundos pra conquistar um cara num quiosque, tá? 8 segundos. Eu imagino que a mulher, ela, a hora que ela entra numa loja de sapato, então, como é que vocês lidam com isso? Bom, acho que o primeiro ponto, Caetano, a gente tem hoje, né? Acho que uma benesse, que a gente tem todas as jornadas possíveis e imagináveis, né? Quando a gente junta as verticais todas que consolidou o grupo novo, eu tenho as marcas de feminino e de masculino, né? Então tem todos os tipos, a gente vê os diferentes comportamentos. Sim. No total, né, são mais de 11 milhões de clientes ativos que nós temos. E quando a gente fala da jornada da mulher, e eu vejo bem a diferenciação quando fala de uma marca como Arezzo ou no masculino com a reserva, né? A gente sempre discutia isso muito com a reserva. Dizia, cara, como é que você vende? Chegou uma camiseta preta, pretinha, preta básica, que história que você conta, né, para um item desse? É diferente. Quando a gente fala na mulher, de fato ela tem uma experiência muito mais imagética e muito mais ali orientada, drivada pelo desejo. Então a gente procura capturar isso para poder ampliar essa experiência e melhorar essa Captura conversão. o quê? Na informação na hora da compra, é isso? De várias maneiras. Tá. Né? Então assim, hoje o que a gente tem? A estrutura de dados que nós montamos ali de lake, de integração de informação, ela pega todos os impulsos, né, do cliente, que pode ser na loja, no site ou numa franquia, abrir um e-mail, está tudo integrado, e eu junto essas informações numa visão única. Né? Então esse é um ponto fundamental aí que a gente tem. Com isso, né, durante o atendimento, quando o Caíto chegou na loja, ao identificá-lo, eu já sei tudo que ele gosta e preferências. Nesse aplicativo, e a gente tem alguns métodos de venda, como imagino que você deve ter também, que são algumas lógicas de abordagem, né, práticas que funcionam. Sim. Uma que a gente tem, que o aplicativo já traz, a gente usa alguns algoritmos ali, assim, parece coisa da NASA, mas assim, é simples e que são coisas prontas. Ele vai ajudar a indicar outros produtos que ela pode gostar. Então, qual que é a regra de ouro que a gente tem falando da marca feminino? A mulher, de fato, ela vai pedir para provar, e ela vai querer a numeração. Eu tenho que subir no meu estoque para pegar a numeração. Nossa, que delícia. A regra é, ao subir no estoque para pegar o produto e o aplicativo traz as dicas, é pegar 5 sapatos e 2 bolsas. Além do que ela pediu. Maravilhoso. Essa é a Uma regra perguntinha que veio na minha cabeça agora. Quando você pede o número e ela pede o número dela, você na hora você já fala se tem um número ou não, ou você sobe no estoque e volta? Via de regra, sobe no estoque e volta para trazer os produtos. Então tá bom. Porque falou que não tem o número, acaba a compra não, na hora. Acaba. Cara, não existe não. Né? Em venda, assim, não existe objeção. Não tem não. Tem o outro, tem no estoque virtual, mas sempre não rola, existe. Eu tenho até um tesãozinho, assim, tipo, a hora que eu peço meu número vem um silêncio. Eu acho legal, cara. Assim, puta, será que tem meu número, cara? Momentos de emoção. De novo, isso aqui é um programa que a gente tá falando com o varejista. A gente tá falando com esse cara que é parceiro da Lynx e tá no varejo para que ele use ideias e que aconteça. Eu queria dar uma mensagem para essas pessoas. A gente tá falando de 11 milhões com 14 milhões de clientes. Cadastrar o cliente, entender o cliente, falar com o seu cliente é uma coisa absolutamente essencial no negócio. Sem dúvida. Quanto mais você souber qual é a cor que uma mulher gosta de uma sandália, qual é o conforto, mais você vai colocar esse jogo. Então, isso é uma lição que a gente está falando aqui para as pessoas que estão escutando a gente, para que ele tenha essa consciência. Não interessa o tamanho do negócio desse cara, quanto mais ele souber, via físico, via online, mais ele vai acontecer. Sem dúvida. Vamos falar de encrenca agora? Me conta uma coisa. Cara, como é que é vender sapato e assim... Vender bem sapatos. Se existe uma marca nesse país que sabe vender moda, sandália, feminina, né, em especial, é Arezzo. É o grupo Arezzo, né? Schutz, Ana Capri e assim por diante. Isso aí. E aí, cara, como que é isso? E a gente tá falando de assim, eu tenho uma coisa na minha vida que eu tenho um pesadelo que chama grade. Que é o pesadelo de vocês. Conheço bem. É o pesadelo de vocês. Conheço bem. Pra mim, meu amigo... Óculos é isso, é um óculos, não tem grade, não tem nada. E aí, você lida com grade de sapato. Sem dúvida. Aí, mano, você vai ter que lidar com grade de roupa. Conta aí, meu. Conta que essa mistura de melancia com, não sei, com jaca. Cara, de fato, isso é muito complexo, né? Traz bastante complexidade. A grande questão, né, é que a gente, e assim, falando da omnicanalidade que a gente falou um pouco, é um dos pontos mais complexos. Porque se eu não tenho o mix, né, o match do estoque, e eu não tenho a curacidade do estoque na ponta, isso gera um problema. Agora, como que a gente trabalha, né, falando no desafio ali, não da grade eu poderia falar também o que a gente tem feito nesse sentido, né?
Então, dentre alguns investimentos que a gente faz em tecnologia, tem uma plataforma que a gente desenvolveu em casa que a gente chama de SER, que chama a sigla é Suprimento Enxuto e Rápido. E ali Mas esse é o sonho ali a gente de começou consumo a de plugar, qualquer um, né? Exatamente, esse é o nosso grande sonho, a gente está melhorando, sempre melhorando. Aí a gente começou a plugar várias ferramentas e alguns algoritmos para fazer um desenho de oferta de abastecimento no nível loja individual. Então tem um operador com várias lojas, né? Nível loja, e eu vou trazer qual a otimização do mix para ele poder montar, com base numa visão preditiva do que pode ser tendência, com base no histórico. Isso tudo começou a otimizar nosso processo. Que a gente tem um processo que a gente fala que é da seleção natural dos calçados. A gente coloca tudo dentro de um sell-in, os franqueados vão escolhendo, e aquilo que não é escolhido, não tem o mínimo, é cancelado. E a gente usa hoje esses dados para poder ser mais otimizado nesse sentido. E com isso poder aumentar a venda full price, melhorar giro, reduzir sobra. Somente através dessa ferramenta, a gente tem grupos de controle para medir. A gente está 3 anos desenvolvendo já. No ano passado, a gente gerou, né, em sellout mais de 80 milhões de incremento. Agora, quando a gente fala do desafio da venda, né, não só da grade, que é a parte, digamos, operacional, mas de vender a camiseta preta, por exemplo, acho que cada marca tem o posicionamento e o DNA. Se a gente fala da marca Reserva, por exemplo, que eu estou usando aqui hoje, inclusive, ela tem uma questão muito forte de cuidar, emocionar e surpreender os clientes. E a Reserva eu vejo como é o seu melhor amigo, é o cara que vai resolver seu problema. Então, dentro disso, toda a experiência da marca te leva a esse ambiente que é muito mais do que camiseta preta. Eu me sinto parte de um ambiente maior. Na loja da Reserva, eu bebo cerveja, eu sento num sofá, eu me sinto em casa. Uma das frentes de trabalho que a Reserva faz, que é super expressiva, que é a famosa malinha. Eu mando uma mala para casa do cliente, ele prova e devolve. Cara, o homem não gosta de ir para loja, provar, provador, etc. Manda na minha casa. Eu fico lá, testo. A grade de sapato completamente diferente da grade de roupa, o conceito. Não, o conceito é parecido. É de numeração. Tá. Mas Porque isso já é uma linha de raciocínio. Sem dúvida. Interessante inicial pra gente. Qual é o tempo de estoque que o franqueado de Arezzo tem na loja? Cara, vai depender muito da operação Média. E do momento, mas eu falaria aí em 2 meses, um pouco mais do que isso no máximo. Aí. Tá. A gente tem 2 semanas. A gente lança 10 modelos toda semana de óculos escuros, a gente tem 2 semanas de estoque. Isso tem um CD central que faz reposição. Eu tenho parte que é automática. reposição automática, o resto é lançamento e o franqueado ele monta. Na verdade, a gente tem uma inteligência artificial que monta o pedido do franqueado toda semana. Legal. Entendeu? Então isso deu uma. O estoque era de 3 meses, 4 meses, hoje é de 2 semanas. Esse é o desafio do varejo, né? Cara? Reduzir Não, estoque esse é um assunto. melhorar fluxo de caixa. Esse é o assunto que a gente resolveu. Isso a gente resolveu. Assim, a gente tem um estoque. A central matriz de bins tem 1 mês e meio. E o nosso franqueado tem 2 semanas. Legal. E assim, hoje a gente não pode abrir nenhum outlet porque não sobra peça. Perfeito, é um bom problema. Sempre digo isso, não abrir outlet é um bom problema. Não, total. Cara, imagino que você pense do mesmo jeito, assim, é o seguinte, o futuro não é uma caneca. O futuro é contar a história dessa caneca e fortalecer a marca dessa caneca, né? Copo Stanley, peguei uma caneca, por exemplo. E a gente tá falando de marca. A gente tá falando de não vender uma sandália. A gente tá falando de você tá entrando numa Arezzo, numa Schutz, você vai tomar uma cerveja na Reserva. E a gente tá falando de marcas que têm personalidade. Como é que vocês estão lidando com... Né? Porque assim, de novo, você tá falando de uma essência muito forte, outra essência muito forte, outra essência muito forte. Você tá falando de gaúcho, você tá falando de paulista, você tá falando de Rio de Janeiro, carioca. Perfeito. Como é que vocês estão lidando com isso? Legal. Acho que a gente sempre acreditou, né? E as marcas, elas têm identidades próprias, como a gente falou aqui, né? Cada uma tem um posicionamento claro e muito bem definido. Muito claro. E isso tem que ser, assim, respeitado religiosamente. Como que a gente trabalha isso? A gente entende hoje, a gente tem uma frase, uma máxima que a gente usa que tudo aquilo que o cliente vê, né, das marcas tem que ser separado. Então o Caíto não sabe, né? Você sabe que você é um cara do varejo, mas um cliente comum não sabe que a Arezzo no grupo da Reserva, que está no grupo da Hering, no grupo da Farm, não tem essa visão. Porque as identidades são muito separadas. Claro. Agora que o cliente não vê o que está na retaguarda, a gente otimiza. Então cria lógicas ali de área administrativa, jurídico, logística, tudo que pode ser otimizado, a gente otimiza. Mas as marcas elas são muito preservadas, Caíto. Então eu tenho lá os gaúchos, paulistas, cariocas, né, a galera de Blumenau, quando eu falo de Hering, e cada um é preservado, desde o seu QG, né, na sua sede. Então eu acabei de vir aqui, por exemplo, da nossa sede na Vans, no Largo da Batata. Cara, ali é Vans. Então, assim, é muita experiência. E cada uma delas, cara, quando você entrar, é um ambiente imerso da marca. E assim, as pessoas são diferentes. Os caras barbudos, skatista, roupa larga. Não tem nada a ver com outro negócio. A gente preserva muito. Eles trabalham de maneiras segregadas, tem autonomia.
A gente tem marcas muito fortes com os fundadores, então a Farm, eu tenho lá o Marcelo Bastos e a Kátia Barros, trabalham ali no mundo Farm, que não tem nada a ver com os outros mundos. Então essa é parte do sucesso, senão você torna tudo uma coisa só. Esse é um desafio bem radical. Engraçado, né? Você falou de grade, que assim, eu realmente acredito que grade faz a venda. Então, assim, tipo, a gente demorou algum tempo para colocar reposição automática e a gente hoje está com 30% de reposição automática do portfólio desse cara. Legal. E a hora que a gente garantiu esse produto, a venda aumentou 25% e garantiu a venda do cara. Então, por isso que eu falei da história da grade, porque isso é uma coisa, por exemplo, na Chili Beans que a gente leva muito a sério, assim, sabe? Tipo assim, a ideia é o seguinte, você não pode perder venda nunca, em hipótese alguma. Então, queria te fazer uma outra pergunta, é o seguinte, a Chili Beans, não sei como é que é no grupo de vocês, a gente é 3-2, home office versus trabalho físico. Perfeito. Uh, Boa. Mas a pergunta é, como é que o que vocês acreditam no grupo? Cara, essa é uma pergunta profunda, porque hoje o grupo é formado de 4 verticais. Então, eu te fiz essa pergunta porque você mora em São Leopoldo. É isso aí. Entendeu? Falei, mano, e aí, meu? São Leopoldo, São Paulo, Rio, como é que é isso, velho? Hoje nós somos aí regionais, mas pegando essa visão, né? Então a gente tem 4 verticais, e cada uma tem uma essência, como eu falei aqui, que é preservada e um pouco diferente. Quando eu pego da Arezzo & Co, né, que a gente estava falando, que a base fica lá em Campo Bom, a gente é 100% aderente da sua visão, do trabalho presencial. O fato é, a gente tem as novas gerações, né, agora tendo a minha filha que é a geração alfa, né, então assim, que muda muito a maneira de pensar, de ver as coisas, e os talentos estão distribuídos. Então a gente hoje tem uma abertura, e dependendo de qual vertical que eu falo, tenho mais ou menos abertura, para ter pessoas remotas. Mas a gente realmente, genuinamente acredita que a cultura eu formo no dia a dia, um do lado do outro, é no café, é no corredor, as ideias nascem disso. Não numa sala de Teams, de conferência, que você pode fazer, pode falar de um projeto, pode pegar um status, mas você não constrói, de fato. As ideias melhores vêm a hora que desliga o telefone. Sem dúvida. A hora que a gente vai tomar um café aqui na esquina, que você fala uma coisa. Eu conto muito a história da Coca-Cola, que na década de 80, eles lançaram a New Coke. E foi a primeira vez que a Pepsi ultrapassou a Coca-Cola, né? E que aí, tipo, todos os diretores, eles iam para casa, eles pegavam Coca direto. E aí acabou, o consumo caiu pela metade dos diretores. Aí, num papo de café, um falou assim, pô, mas é doce, não é? Aí o outro falou, puta, é enjoativo, cara. E aí eles voltaram, foi num papo de café, e os caras falaram, pô, vamos ter coragem para falar pro CEO? Aí voltaram, falaram, a Coca retomou, e bombou de novo, e é o que é. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente acredita. É aquela coisa, né, Caeto, que a cultura, né, devora a estratégia no café da manhã. Então, a cultura é o que as pessoas fazem quando não são vigiadas, quando estão no corredor, quando não está na reunião formal. Ali que as coisas acontecem, né? Deixa eu falar. Bom, pra gente terminar, cara, bom, primeiro eu queria te falar que papo incrível, é muito rico, assim, cara, sabe, de conversar com você, e uma coisa que é gostoso, que, assim, é vida real com vida real. Nem você, nem eu, nós somos empreendedores de palco. Nós somos pessoas que a gente traz o dia a dia, essa coisa toda. Eu vou fazer uma reflexão aqui, queria que você comentasse, porque assim, é uma provocação para você mesmo, que você é um homem de tecnologia, um cara que visa, que exercita, que trabalha no dia a dia e traz tecnologia para o varejo para ver como que funciona. Eu viajo o mundo inteiro e eu estou sempre atento como é que está funcionando o varejo, né? E o varejo americano, ele passa por uma situação muito delicada. E tem algumas amostras, tá, de experiências físicas que estão trazendo umas coisas... Opa! Peraí, galera. Não é só apertar um botão e comprar um negócio, o negócio chega na sua casa. Livraria Barnes & Nobles. 1.000 lojas. Fechando. Caindo de bico. Fechando, fecha loja, fecha loja, fecha loja. Loja de 5.000 metros quadrados, 3.000 metros. Mudou o CEO pela 10ª vez. Aí mudou um CEO lá, o cara falou assim, é o seguinte, a gente vai começar a gerar experiência dentro das livrarias. E aí você vai lançar um livro, eu vou trazer toda a comunidade daquele livro para discutir, para conversar, para trocar ideia. Resumindo, esse ano eles vão abrir quase 100 lojas novas. Claro, a loja não tem mais 5 metros quadrados. A loja não tem mais o estoque que ela tinha. A loja não tem mais
400 vendedores. Não tem. Tem tecnologia pra caramba. Quero achar um livro, aperta um botão, acha que tá tudo certo. Mas a loja te traz uma experiência que só na loja você tem. Perfeito. Né? Você não vai ter na Amazon. Não vai chegar um cara contando pra você, oi, você chegou lá. Faça uma reflexão de tudo que você apresentou nesse nó na curva que a Barnes & Noble está dando no mercado e trazendo para o mundo varejo e Brasil. Legal. Eu acho que tem alguns movimentos aí, Caíto, assim, que são movimentos mais fortes, né, que vão de alguma maneira impactar e tem a relação, né, com a mudança de mundo no Brasil e no mundo, né? Eu acho que eu poderia falar sobre eles, que eles são mais amplos aí do que tecnologia e para mim são algumas verdades aí que fazem sentido apostar. Primeiro que eu colocaria é a questão aí de simplicidade na oferta de produto e serviço. Então, assim, quanto mais simples, mais fácil, aquilo que a gente estava conversando aqui antes, eu tiver a proposta do produto, menor fricção, cara, é isso que o cliente procura. E desculpa te interromper, passa por estoque menor. Por tudo. Né? Por displayagem, todos os detalhes. Displayagem mais simples. Vai do VM, da seleção de SKUs, vai do checkout móvel, para o cara não ter que pegar fila e consegue pagar sentado, ou em alguns casos, como a gente tem loja lotada, eu chego a pagar na fila fora da loja, nem preciso entrar. Né? Então, tudo que tira a fricção e torna mais simples, para mim é uma grande tendência. E não é tecnologia, é processo, é cultura. Esse é um ponto forte. Segundo ponto, a gente falou bastante aqui, e a gente viu muitos resultados, é personalização. Então, quando você tem esse volume grande aí de dados, você consegue personalizar e não adianta. Quando algo é aderente, uma coisa é... Caíto, o que você quer dizer com personalização? Fiquei na dúvida. Eu quero dizer várias coisas, né? Mas pegando aqui um gancho como exemplos práticos. Eu estou falando de personalização no sentido de mandar uma mensagem para o Caíto, eu sei quem ele é, o que ele compra, o que ele gosta, e eu vou reconhecê-lo, né, de maneira individual. E eu ainda vou entender toda a jornada dele. Quando você muda isso, e a gente começou a mudar, por exemplo, desde mídia paga e dar mais sinais para os grandes players de mídia de quem é o Caíto, isso explodiu o nosso resultado. Só na Marcaresa a gente aumentou o ROAS, o retorno das campanhas, em mais de 28% ano passado, quando a gente começou a dar mais sinais de quem é o cliente. Dentre alguns efeitos até em cadeia, a gente viu que ao fazer mídias direcionadas para vender por e-mail no e-commerce, eu gerei como um colateral mais de 70 milhões ano passado em venda na loja. E eu sei que o cara abriu e eu sei que numa janela de 7 dias ele comprou. Perfeito. Então, personalização, né, isso vai trazer muito mais ali conexão e relevância. Cada coisa que você vai falando, eu vou parando e pontuando pro cara que tá escutando a gente. Legal. Então, por exemplo, agora o que é? Não, pode continuar olhando para mim, tá tudo certo. Posso? Deixa aí lá. Não, olha, na verdade, você olha para onde você quiser. Mas, por exemplo, agora, o que você quer? O que é resumindo do que você acabou de falar? Entenda o seu cliente. Exato. Cadastre o seu cliente. Saiba, não seja... como é que chama? Não é generalizar. Não generalize o seu cliente. Entenda o que ele... Quanto mais você conhecer o seu cliente, mais você vai ter Exato. aderência, mais você vai ter... E isso, de novo, todo mundo pode fazer, certo? Todo mundo pode fazer. E aí o último ponto, que assim, tá 100% em linha com esses pontos que você falou, que eu vejo muito forte, é a questão de humanização. Então a gente fala hoje em tudo tecnologia, AI, robôs, os humanos vão ficar esquecidos. E na verdade, né, o que eu vejo na prática, todos os dias nas nossas lojas, é que as pessoas nunca deram tanto valor para se sentirem acolhidas e cuidadas. Perfeito. Cara, isso, só falando em indicadores, né, revertendo em negócio, dentro do nosso aplicativo que a gente faz as ativações ali, o ZZ App, tem uma das jornadas que a gente faz que é de pós-venda. Que é falar, e aí, Caíto, como é que foi a compra do seu sapato, sua camiseta, gostou, não serviu? Gostoso, Você te ajuda? Bem? Não é uma comunicação para vender. Sim. Essa jornada, ela converte 20%. Enquanto que uma jornada de venda converte 10%. Ou seja, os clientes esperam isso. Sim. É lógico que um relacionamento, uma pergunta se tá tudo bem, gera, claro, uma segunda pergunta, não há dúvida. A gente faz isso bastante e dá um resultado muito grande, que é a história, que a gente traz informações para, como é que chama, pra gente, a gente atender melhor esse cara, tá? Então é o seguinte, e para fechar com chave de ouro, Maurício, é o seguinte, eu queria lançar um desafio para você. Quem que você indicaria um super convidado de varejo para participar do nosso PDV e compartilhar experiências, insights, com muito conteúdo, com muita história verdadeira? Eu gostaria de saber a sua opinião. E aí, eu queria te agradecer, Maurício. Eu ia encerrar aqui, mas eu queria te agradecer, te dar parabéns. Parabéns pelo varejo que vocês fazem, pela força que vocês fazem. E parabéns pelo trabalho. Eu acho que tanto eu, Caíto e a Lynx, um dos projetos como isso é fortalecer o varejo brasileiro.
O varejo brasileiro é um varejo incrível. É um varejo que sustenta esse país. Tanto do meio, do pequeno, do médio, a gente é que faz o Brasil acontecer. Então, assim, a gente veio aqui para valorizar tanto grandes atitudes de grandes empresas como a sua, como pequenas, para que a gente possa fomentar essa galera. Obrigado, Mauricião. Muito bom, cara. Retribuo aí os parabéns, Caíto. Admiro aí a sua jornada. É muito bacana acompanhar aí a Chili Beans. A gente aprende muito. Foi fruto de muito benchmark nosso também. E aí, falando em convidados, né? Tem muitas pessoas que eu poderia sugerir, mas uma delas é uma super mulher, que ela foi nossa conselheira. E ela tem mais de 25 anos de atuação numa empresa que ela transformou, que é o Grupo CRM. Então, estou falando da Renata Vick, da Rê. Então, Rê, não sei se você já veio, senão você está convidada a vir aqui. E a história dela é incrível. Ela entrou na empresa com 16 anos, o negócio faturava alguma coisa na casa de 30 milhões, e ela chegou até, né, o mais de 1,7 bi, vendeu a operação para a Nestlé, segue lá liderando. Acho que é uma jornada bem legal aí. E só para fortalecer, ela, na junção dos monstros, ela já começou a fazer uns gols nesse modus operandi novo, o que é muito difícil. Demais. Estamos aqui encerrando esse papo incrível, sensacional, papo de muita verdade, e gostaria de convidar vocês a seguir as nossas redes, todos os nossos canais, e mais do que isso, divulgar esse programa incrível para que a gente cada vez mais aumente a nossa audiência. Obrigado, Mauricião. Obrigado, Caíto. Pessoal, foi um grande prazer estar aqui hoje. Espero que os insights sejam valiosos para o negócio de vocês. E seguimos aí, Caíto, firmes e fortes, transformando esse varejo brasileiro, que ele é referência hoje pro mundo. Muito obrigado e valeu!